Tema de hoje: Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa de ajuda. Tem muita gente querendo ajudar Deus a fazer coisas por elas. E Deus não precisa de ajuda. Geralmente quando eu falo algo semelhante a este assunto, eu me lembro, e já falei sobre isso aqui, daquele filme O Todo-Poderoso, onde o Jim Carrey, que é o ator principal, ele tem uma vida boa, relativamente boa, mas ele não está satisfeito. Ele quer viver algo melhor. Então na cabeça dele, algo melhor é ser o âncora da televisão, o cara que apresenta o jornal de sucesso, é ele ter um relacionamento melhor com a sua noiva, namorada, é ele ter um carro melhor, porque o carro dele é velhinho, vive às vezes falhando no filme. Então na cabeça dele ele fala: pô, Deus podia mudar a minha vida assim. Aliás, a expressão que ele usa no filme é: se Deus quisesse, em 5 minutos ele mudava a minha vida. E o começo do filme, desenrolar, mostra um cara que está insatisfeito. Até o dia que um dos atores principais, o Morgan Freeman, que faz o papel de Deus, aparece para ele e fala assim: escuta, eu sou Deus, tudo bem? Eu estava lendo aqui o histórico seu, e eu vi que ultimamente você tem reclamado muito, mas dessa última vez o que você falou, meu pegou. Então vamos fazer o seguinte: eu estou cansado, eu preciso de férias, e eu vou te dar então os meus poderes. Você vai ter os meus poderes para você fazer o que você quiser. Você só não pode interferir no livre-arbítrio das pessoas. Mas o resto, em primeira instância ele não acredita, tal, até que depois ele vê que tem o poder e ele começa o desenrolar do filme. Passa um dia, e passa 2 dias, e passa 3, e passa 4, e no 7º dia Deus aparece e fala: e aí? Ele fala assim: pô, eu estou tentando resolver algumas questões. Ele fala: mas você falou que em 5 minutos eu resolvia. Não, eu estou tentando e tal. Até que ele põe os pés pelas mãos, ele faz tudo errado. Ele queria que a sua namorada, a sua noiva, o amasse mais, mas ele não tinha esse poder de fazer amá-la mais, a não ser que ele se dedicasse a ela e tal. Enfim, quem já assistiu esse filme sabe que no final ele se rende de uma forma errada, numa autoestrada, na frente de um caminhão, é atropelado, quase morre. Aí lá no céu, no hospital em coma, no céu ele encontra Deus. Deus fala para ele: escute, e aí? Ele falou: realmente, que seja feita a tua vontade, porque realmente eu não consegui. Ou seja, ele quis ajudar Deus a melhorar a vida dele, e ele não conseguiu. Mesmo porque Deus não precisa de ajuda. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui, em primeira instância, que eu não estou dizendo que nós não somos necessários. Eu quero te mostrar hoje que o Deus que nós servimos, o Deus que nós somos cristãos, servimos, Ele tem todo o poder no universo, Ele é criador de todas as coisas, Ele não precisa ser carregado, Ele tem ouvidos e ouve, Ele tem boca, fala, Ele tem pés e andam, Ele pode fazer o que Ele quiser, quando Ele quiser, na hora que Ele quiser, simplesmente porque Ele é Deus. Então, alguém que tem toda essa capacidade, todo este poder, e ainda quinta-feira, se eu não me engano, uma notícia me chamou a atenção na internet, que eu gosto dessas coisas assim, de espaço, tal, né? Ainda ontem eu estava refletindo sobre isso, falei assim: Senhor, o dia que eu chegar no céu, por favor, deixa eu dar uma voltinha no universo para conhecer melhor, tal, porque eu não posso ir agora, não tem dinheiro para pagar a nave espacial para ir, mas quando eu estiver aí já, visitar umas galáxias aí e tal, uns planetas. Não sei se será possível, mas já manifestei meu desejo para o nosso Deus.
E aí eu vi uma notícia que o telescópio, um desses telescópios que existem aí, que países aqui da Terra enviaram, e ele capta lá fora da Terra, ele capta imagens do universo. E ele captou a questão de um tempo atrás aí, o pessoal que notificou disse que parecia um monstro, parecia um alienígena. E realmente a imagem é como se tivesse 2 olhos assim, e uma cabeçona, né, igual do ET. Se olhando, realmente parece mesmo. Aqueles mais céticos vão falar que parecia o capeta e tal, mas não tinha nada a ver, né? Enfim, e aí eles disseram, isso aí nada mais é do que 2 galáxias que se encontraram, bateram, explodiram e formou essa imagem no universo. Ou seja, um Deus que tem essa capacidade de criar, de manter essa criação, ele não precisa de ajuda. Na verdade, nós é que precisamos da ajuda dele. E Deus é tão bom, mas tão misericordioso, que quando ele fez o homem, quando ele fez a mim, quando ele fez a você, ele tinha um desejo de se relacionar. Aí você fala assim, poxa, então Deus vivia sozinho, sentado lá, triste, né? Ai, poxa, ó vida, ó dor, eu vou fazer uns homenzinhos, umas mulherzinhas aqui para eu me relacionar com eles, porque eu estou tão triste. Longe disso. Deus sentado no seu trono de glória, rodeado de anjos, arcanjos, querubins, serafins, milhares de milhões que rodeiam, que o servem, que o adoram. Deus não precisava. Mas ainda assim, Deus é tão bom e ama tanto a gente que ele falou, vamos fazer uma parceria. Toda a criação que você vê descrita lá no livro de Gênesis, quando se fala do homem, Deus não tem assim, Deus criou o homem, não, Deus formou, Deus deu forma. E que forma que Deus deu? A forma dele, nós somos parecidos com ele. Por isso que quando o inimigo olha para nós, ele se lembra de Deus. E é por isso que ele quer nos destruir. Contra Deus ele não pode fazer nada. Contra nós também, ele não pode fazer nada. Ele só faz quando nós damos oportunidade dele fazer. Quando nós abrimos as portas da nossa vida, do nosso coração, para que ele entre. Quando a gente se prostitui, mente, rouba, engana, bebe, fuma, cheira, você está abrindo portas espirituais para o inimigo entrar. Se você não fizer nada disso, se você se manter fiel ao Senhor, por mais dificuldade que a gente passe nessa terra, Deus está sempre conosco, nos livrando sempre de todo mal. Senão aquela oração de Jesus seria mentirosa. Pai, livra-nos do mal. Poxa, será que Jesus estava mentindo? Lógico que não. Que tem gente que não gosta da gente, que tem gente que luta contra a gente, aliás, que tem inimigos que nós não vemos que estão lutando contra nós, como eu falei quinta-feira aqui, que quer levar a gente para longe de Deus, é lógico que tem. Mas Deus nos deu essa capacidade de viver uma vida ligada a Ele, e quanto mais nós estamos ligados a Ele, quanto mais nós nos submetemos a Ele e resistimos o diabo, ele foge de nós, porque a bênção do Senhor está sobre a nossa vida. Então, nessa capacidade de criação que nos fez, que nos criou, o desejo de Deus, ele nos dá algumas missões. Por exemplo, para viver nessa terra. Deus deu algumas missões para nós, propósitos, falei sobre isso domingo passado à noite aqui. Qual era o propósito de Deus para a minha vida, para a tua? Para mim eu sei, para de algumas pessoas também. Mas tem muita gente que está fugindo do propósito de Deus, porque simplesmente ele não lembra de Deus, ele não quer um relacionamento com Deus. Aliás, está cheio de gente hoje querendo vir para a igreja para receber o favor de Deus. Nada de errado nisso. Eu vou para a igreja. Primeiro, qual é o maior favor que Deus pode realizar por nós? Foi quando Jesus morreu na cruz, venceu o pecado,
venceu a morte, ao terceiro dia ressuscitou, está vivo. Milhares ou centenas de pessoas viram ele voltando aos céus. Os anjos se aproximaram dessas pessoas, falaram: o que vocês estão olhando? Nós estamos olhando Jesus. E ele falou: mas do mesmo jeito que ele está indo, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Se eu não chegar nesse tempo, se eu morrer hoje, aos pés do Senhor, eu vou me encontrar com Ele. Então, Deus, nessa sua parceria, nesse seu amor, nessa sua parceria conosco, Ele falou: eu tenho uma missão para você cumprir nessa terra. E qual é a missão minha, qual é a missão sua? Deus é que capacita, Deus é que revela. Mas aí a pessoa vem para a igreja, ela não quer se submeter a isso. Que, meus irmãos, eu vou repetir algo que eu falo aqui há anos. Só da gente estar salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, pecados perdoados, nome escrito no livro da vida, só por isso a gente tinha que levantar toda manhã e falar assim: glória a Deus. Só por isso. Pastor, mas não dá porque eu não tenho dinheiro. Não, só por isso a gente já devia dar glória a Deus todo dia. Porque o pior Ele passou na cruz, o que era para a gente sofrer, Ele sofreu por nós. Ele nos deu da sua vida e ainda prometeu: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Só que aí entra o que a Bíblia diz, o que Jesus falou: se você quiser vir após mim, tem que negar-se a si mesmo, pegar a tua cruz e me seguir. Aí eu entendo a questão da submissão. Eu estou submisso a Deus. Então eu chego na igreja, só de eu saber que era para eu estar num lugar na eternidade, longe de Deus, e eu não vou estar mais, porque agora eu entendi o que Jesus fez na cruz por mim, que é o que muita gente não entende hoje. Eu não vou virar crente, porque virar crente, aí eu não vou poder beber, aí eu não vou poder. Não, esquece esse negócio de não vou poder. Você pode fazer o que você quiser, Paulo falou sobre isso, só que nem tudo convém. Então, quando você tem entendimento, quando eu tenho entendimento, a gente toma uma decisão de se submeter e de viver uma vida saudável. Não é aquele negócio de crente fechado, Bíblia e tal, aqueles irmãos Bíblia, aqueles caras. Não, é uma vida saudável. Que você ora, que você jejua, que você estuda a Bíblia, que você trabalha, que você se relaciona com as pessoas de uma forma saudável. Eu tenho me relacionado com um rapaz que está fazendo reformas aqui. E esse rapaz bom, inclusive o nome dele é bíblico. Já falei isso para ele. Já convidei ele para vir na igreja. Já mando devocional para ele. E ele vem aí e fala: ô pastor, vem. Mas de vez em quando, aquele negócio de homem, né, homem que não é cristão, ele fala: eu tô. Aí eu olho para ele assim, desculpa pastor. Ele sabe. Eu não falo esse tipo de coisa. Então ele mesmo está se policiando. Legal isso. Quando Deus nos deu essa missão de marcar a geração, de realizar a sua vontade, eu entendo que nós, capacitados pelo Senhor, nos submetemos e vamos seguindo a Ele. Mas não é assim que acontece. Isso é teoria para muita gente. A prática é a pessoa chegar na igreja, ela não está feliz porque ela está salva. Ela está triste porque Deus não abençoou ela. Não, Deus me abençoa, Deus é fogo, viu? Deus demora. Já contei aqui testemunho de cara que foi aqui da igreja e está preso porque ele disse que Deus demorava. Ele voltou a roubar e voltou a ser preso. Tem muita gente que chega na igreja e fala assim: Deus demora. Tem muita mina na igreja que quer ajudar Deus a arrumar um mino para ela. Ela não sabe esperar, se submeter à vontade do Senhor. Não, eu vou esperar. Nossa, mas eu vou ficar titia. Já estou com 23 anos, 22 anos, vou virar de... Nossa, você está ainda na flor de idade, tem que casar com 30. Besta eu que casei com 21. E olha que meu pai falou. Era para eu ter casado com 30. Mas não. Quero casar, pai. Vai lá, tonto. Enfim, em vez de se submeter, quer ajudar. Aí ela fala assim: eu vou arrumar um namorado lá fora. O cara também, ele fala: vou arrumar uma mina lá fora, porque na igreja só tem canhão. Né? Vou arrumar uma Ferrari lá fora.
Já passou na mão de 3, 4, 5, mas é uma Ferrari, né? Entendo o que eu estou falando. Aí ele fala, não, vou ajudar Deus. Aí, vamos para a igreja comigo? Vamos para a igreja. Tá bom. Chega lá na igreja, o pastor prega e fala assim, irmão, toma cuidado com o pecado. Sexo fora do casamento é pecado. Aí a mina olha para o cara e fala assim, quer dizer que você não faz sexo? Não, eu depois de casar. Não, meu. Aí o cara fala para a mina, você não faz sexo? Não. Eu só depois que casar. Ih, filha, hasta la vista. Aí muitas delas falam assim, nossa, mas esse cara é um príncipe. Eu não posso perder. E aí acaba caindo na lábia. Aí depois vem para a igreja, né, casa, vem para a igreja daquele jeito, aí fica aí, ó vida, ó dor. Tonta você que quis ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda, é só você confiar nele. É igual o trabalho, você está trabalhando, aí de repente lá no seu trabalho, você fala assim, pô, aquele cara ali, meu, picareta, safado, tal, meu, aquele cara ali, vai ver comigo. Aí vai lá no chefe e fala, ô chefe, aquele cara ali, ó, mas eu estou contigo aí, precisar, tá? Cristão não faz isso, cristão vai, trabalha honestamente e Deus honra a vida dele. Se tiver que promover, Deus vai honrar. Se ele é fiel, Deus vai honrar. Ah, pastor, mas eu queria ser líder agora. Não, Deus está te preparando, te capacitando para você chegar lá. Meu irmão, eu podia citar aqui N histórias de pessoas que eu conheci na minha vida, inclusive eu que quis ajudar Deus. Até o dia que eu entendi que eu não posso ajudar Deus, porque a vontade de Deus, a essência de Deus, ela é soberana. Ou eu me submeto e espero, ou então eu vou viver como muita gente vive, altos e baixos, desânimo, tristeza. O tempo, nossa, o tempo de Deus é difícil. E olha que a Bíblia diz que tem tempo para tudo. Amém? Tempo para tudo, mas o tempo de Deus demora muito. Deus demora muito para abençoar. Mas Deus, oh meu Deus, meu Deus, meu Deus. Só quem é crente mesmo, cristão, ele se submete dia após dia, esperando no Senhor, confiando no Senhor, sabendo que o Senhor Deus sempre tem o melhor para aqueles que o amam, segundo a Bíblia. Entre tantos exemplos que tem na Bíblia, eu vou citar aqui a vida de Abraão. Abraão, ele quis ajudar a Deus. E nessa escolha que a gente faz, própria de, eu não vou me submeter à vontade do Senhor, eu preciso viver minha vida, o tempo está passando, eu preciso dar um jeito de ajudar Deus. O apóstolo Paulo, na melhor definição que a gente encontra na palavra, 1 Coríntios capítulo 3, 9, acompanha aqui no telão. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. O que Paulo está querendo dizer? Deus não precisa da gente, mas nós podemos cooperar com a obra do Senhor nesta terra. Por isso que eu sempre digo aqui, Deus chamou a mim e a você para ser uma bênção onde a gente está. A gente não dá mau exemplo, a gente dá bom exemplo. A gente não fala bobagem, a gente fala coisa útil. Por quê? Porque nós somos uma geração que foi chamada para viver o melhor de Deus, uma vida saudável. Mas aí entra isso, mas está demorando Deus, né? Pois é. Na palavra de Deus, como eu disse, eu vou citar aqui alguns textos para a gente ganhar tempo, contando um pouco dessa história. O livro de Gênesis, capítulo 13, acompanha aqui no telão, versículo 14. O Senhor disse a Abraão depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Versículo 15: toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. 17: percorra esta terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu a darei a você. 18:
Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. O desenrolar da história em Gênesis capítulo 16, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: ora, Sarai, ou Saraí para alguns, né? Mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. E como tinha uma serva egípcia, chamada Agar, Sara, ela disse para Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar uma família por meio dela. O que ela disse? Deus está demorando, tem uma promessa. Você está ficando velho, Abraão. Você já também não funciona muito mais. Como é que nós vamos ter filho? Como é que vai cumprir a promessa de Deus? Não tem jeito. Aí Abraão, em vez de confiar na promessa do Senhor, ele falou assim: bom, vamos ajudar Deus então. Abraão atendeu a proposta de Sara. Versículo 3, quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Versículo 5, então Sara disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Versículo 15 de Gênesis 17, eu só estou pensando aqui para você entender a história. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai ou Sarai, seu nome será Sara. Por meio dela darei a você um filho. Sim, eu o abençoarei, ou eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se em terra, ou prostrou-se rosto em terra, e riu-se, e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Versículo 18, e Abraão disse a Deus: permita que Ismael seja o meu herdeiro. Aí ele querendo ajudar a Deus. Deus fala assim: você vai ter um filho e tal. Aí ele fala assim: está de brincadeira. Gostei da piada, Deus. Eu com 100 anos, minha mulher com 90, filho, você está de brincadeira. Faz o seguinte, põe Ismael. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. Versículo 20, no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei, eu o farei florífero, multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem, por esta época. 22, quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Gênesis 18, versículo 9, o texto diz: onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. 11, Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. 12, por isso, ela riu também consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha, o meu senhor já idoso, ainda teria esse prazer? Versículo 13, mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Versículo 14 é o que me chama a atenção disso tudo. 14 diz: existe alguma coisa impossível para o Senhor? E ele diz: na primavera eu voltarei a você e Sara terá um filho. E Sara teve um filho. Essa ajuda que Abraão tentou dar com Sara para Deus
custou e custa até hoje a briga que existe lá no Oriente, entre os povos. Alguns lá são descendentes de Ismael, outros descendentes de Isaac, de Abraão. Existe aquele conflito naquele Oriente Médio hoje por conta disso. Aí você fala assim, poxa, se Deus sabe de tudo, está no controle de tudo, por que Ele permitiu isso então? Ele deu livre-arbítrio. Amém? Como Deus tem promessas na sua palavra para mim, essas mesmas palavras e promessas estão direcionadas a você, se você crê na palavra. Amém? Cremos na palavra do Senhor? Ótimo. Se eu creio na palavra do Senhor, eu me submeto a ela. E espero pelo Senhor, como Salomão escreveu, Davi também escreveu nos Salmos. Espere pelo Senhor, e Ele dará a vitória para você. O problema é esperar. Abraão tinha uma promessa. Não precisava criar ou viver toda essa confusão que se vive lá. Tudo bem que tem o pano de fundo, a permissão de Deus, o que Deus queria, enfim. Não tenho tempo para falar sobre isso. Mas no pano de frente tinha essa história. E se Abraão tivesse crido realmente na promessa de Deus, ele diria para Sara, não, eu não vou me deitar com a sua serva, eu não vou ter filho com ela, porque Deus prometeu ter um filho com você. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas se Deus falou, Deus cumpre. Amém? Eu quero fazer aqui um negócio didático. Para a pessoa que está do seu lado aí, pergunta para ela assim, você crê em Deus mesmo? Você que está na internet aí, pergunta para o celular assim, você crê em Deus? Disseram que sim? Amém? Agora pergunta para ele assim, existe impossível para o nosso Deus? Pois é. Se Abraão cresce nessa palavra, não tinha acontecido tudo o que aconteceu com Agar, com Ismael, com todas as gerações pós, só pelo fato dele crer na promessa de Deus. Amém? O problema é que o tempo passa, o tempo voa, poupança Bamerino já não tem mais faz tempo. E aí vai passando, e a pessoa fala assim, Deus está demorando. É o que eu falei há pouco, a mina, ela fala assim, estou com 23, 24, 25, eu já estou com 25 anos. Aí as pessoas da família falam, essa daí vai virar titia, pronto. Quer trazer um trauma para a mulher, falar que ela vai virar titia. Aí ela já fica, ai meu Deus, que misericórdia, meu Deus, eu tenho que casar, Senhor, eu tenho que casar. Aí chega nos 30, ela pula de versículo, né? Ela está esperando a vontade do Senhor. Aí chega nos 30, ela fala, Senhor, tudo que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Enfim. Estava querendo um príncipe, mas pode ser um sapo. Eu dou uns beijos, ele vira príncipe. Vem, problema. Muita gente quer ajudar Deus. Se você puxar na sua memória, talvez você, assim como eu, já quis várias vezes ajudar Deus a melhorar a tua vida. Eu não sei quanto a você, mas eu já fiz orações assim no passado. Poxa Deus, o Senhor podia fazer isso por mim. Porque se o Senhor fizesse isso por mim, a minha vida não era assim. Eu sou réu, confesso, eu já orei assim algumas vezes na minha vida. Mas também do mesmo jeito eu comecei, de anos para cá, né, uns 20 talvez, depois que eu fui para Israel e voltei, minha mente mudou um pouco, eu comecei a me submeter à vontade do Senhor, a entender e me submeter.
Então o tempo de Deus demora. O tempo de Deus demora. Existe promessa para essa igreja aqui crescer. Várias promessas, várias, inclusive bíblicas. Porque a Bíblia diz que um planta, o outro rega e o Senhor dá o crescimento. Então, existe promessa. A nossa igreja tem crescido, não como eu gostaria, confesso, já falei isso para Deus. Tudo que eu pude humanamente falando fazer, eu fiz, e não adiantou muito. Então o que eu tenho feito de 2, 3 anos para cá? Eu dobro meu joelho e falo, Senhor, a obra é tua, não é minha, o Senhor sabe, eu não sou dono de nada, não tenho nada, aliás, não sou dono nem da minha vida eu já entreguei a ti, a minha vida é tua. Então, o Senhor é que sabe. E eu tenho aguardado no Senhor, feito o meu trabalho, orado, ensinado, buscado, às vezes triste, às vezes decepcionado, porque você não vê reação em muita gente da igreja, você vê aquela vidinha medíocre, aquele negócio assim que só de Jesus na causa, mas você tem que amar, né? E você ama, você ora para que Deus abra a mente, para que Deus mande outras pessoas, para que o negócio vá. Mas eu aprendi a me submeter à vontade do Senhor. Eu não vou, já falei isso para o meu irmão Marcos, já falei isso para o pastor Josué, já falei isso para outros pastores amigos meus, eu não vou me corromper para encher a igreja, porque é fácil encher a igreja. É só você começar a falar de dinheiro, prosperidade, fazer campanha disso, aquilo, você vai encher a igreja, você vai ter 10 cultos no domingo. Agora, ensinar a palavra, o caminho que deve andar, quando você ensina e a pessoa entende, aí ela vai viver uma vida abençoada. Como eu falei quinta-feira aqui de dinheiro. Dinheiro é bom, mas dinheiro é dono de muita gente, é Deus de muita gente. Então eu vou ajudar Deus a me abençoar. Eu já falei sobre isso aqui, não quero repetir, mas eu já falei sobre isso aqui. Eu vou ajudar Deus a me abençoar. E quando a pessoa quer ajudar Deus, acaba se estrepando. Porque Deus não precisa de ajuda, Ele é Deus, Ele tem todo o poder nas mãos. Não existe impossíveis para o nosso Deus. Então o que eu tenho que fazer? Crer. Como? A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu creio, eu espero, porque tem um Deus por trás agindo. Ele tem todo o poder nas mãos, Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele pode mudar situações, Ele pode mudar vidas, Ele pode ressuscitar, Ele pode curar, Ele pode libertar, Ele pode dar poder para repreender uma tempestade, Ele pode fazer o que Ele quiser. A questão é nós nos submetermos à vontade dEle e parar de querer ajudar. Deus não precisa de ajuda. Nós podemos ser cooperadores dEle na obra dEle, mas Deus não precisa de ajuda. Deus só quer uma coisa da gente: obediência. Obediência. A sua palavra. E como é que eu obedeço? Se eu não obedecer, Deus vai mandar um raio lá do céu. Vou até falar para vocês aqui, me perdoa, pastor Bob. O Bob falou comigo quinta-feira, falou, pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Já que você é meu pastor, eu nem sabia, né? Para mim a gente era amigo, né? Você só fazia consulta. Mas tá bom. Se eu desistir assim, der tudo errado, eu desisti e tal, você acha que Deus vai pesar a mão sobre mim? Eu falei, com certeza absoluta, não. Porque esse é o Deus do passado que as pessoas pregavam. Você foi na praia, Deus vai mandar um raio. Eu morri, porque eu estava na praia. Você só vai morrer se você estiver na praia. Se tiver uma tempestade, você fica lá que nem tonto, olhando os raios. Que bonito. Você vai atrair um para você. Caso contrário, não vai acontecer isso. Meu Deus, eu pequei e agora Deus vai mandar uma flecha no céu. Não, Deus não é assim. Deus é amor, Deus é bom, é misericordioso, mas também não abusa da bondade dele, não. Porque tem muita gente hoje pagando preço, porque foi ajudar a Deus, porque desistiu de se submeter a Ele. Fala, eu vou viver no mundo, eu vou viver minha vida, eu tenho que curtir minha vida, Aí vai lá curtir a vida, aí volta depois triste, cabisbaixo, cheio de problemas, porque não se submete. A única coisa que Deus pede para a gente, obedeça o quê? A minha palavra.
Porque se você obedecer a minha palavra, se você esperar no meu tempo, você vai ter uma vida abençoada nesta terra. Isso é promessa de Deus. E eu posso falar isso pela minha vida, pela misericórdia de Deus. Porque eu falei aqui quinta-feira retrasada, falei domingo passado. Boa parte da minha vida eu dediquei ao Senhor. Dediquei ao Senhor. E fui criticado por isso. Você é irmão Bíblia, você vai para a igreja terça, quinta, sábado de noite, domingo de manhã, domingo de tarde ensaiar, domingo de noite o culto acaba 10h30. Você é louco, cara, é irmão Bíblia. Eu vou. E você não ganhava nada, ao contrário, eu ia de ônibus, às vezes, quando tinha um carrinho, aquele meia nada, ia lá, maior sacrifício para botar um combustível para a igreja, mas ia. E pregava o dia que me dava a oportunidade de pregar. E ficava de pé, e tocava, e cantava, e ensinava, e gravava disco, e fazia isso, e fazia aquilo outro. E você olhava e falava assim, caramba, eu fiz tudo isso, não aconteceu nada, mas eu vou continuar. Dava vontade de desistir, mas eu vou continuar. Porque a palavra de Deus diz que o trabalho nosso não é em vão nele. Eu vou continuar. E continuei. Passaram-se anos. E hoje, quando eu entro na internet, eu vejo lá publicações que colocaram do Real Viver discos. As pessoas falam assim, nossa, eu me converti com essa música. Nossa, eu me converti ouvindo esse disco. Nossa, eu cantava isso aí na mocidade da igreja. Aí eu falo assim, poxa, valeu a pena todo aquele trabalho. Quando eu entro aqui e vejo a maioria de vocês, alguns assim, desde o começo, eu falo assim, glória a Deus, valeu a pena a gente manter firme aqui. Teve gente que desistiu. Me permita, irmão João, no velório aqui da pastora Cida, que nós abrimos essa exceção para ser aqui por conta de tanta gente que a conhecia, apareceram várias pessoas que foram aqui da igreja, e algumas delas me encontraram no final e falaram, pô pastor, a igreja está linda, que legal, agora tem estacionamento e tal, sabe aquele sabor assim, caramba, se eu tivesse ficado aqui estava bom, né? Meio tonto, eu fui para outra igreja, né? Que Deus o tenha lá, que Deus o cuide deles lá em nome de Jesus. Mas se a gente que abandonou o barco, a gente permaneceu firme. E Deus honrou. Deus abençoou. Deus sustentou. E Ele está conosco todo o tempo, sustentando a sua obra. A verdade é isso, é continuar na caminhada, na luta. E esse Deus está com a gente aqui nessa manhã. Mais uma vez honrando a sua palavra. 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele está presente. E a gente vai poder participar da ceia do Senhor. Meu irmão, minha irmã, não queira ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda. Deus só quer a obediência nossa a Ele. Se nós obedecermos sua palavra, se nós nos submetermos à potente mão de Deus, a gente vai resistir o mal, o diabo, e ele vai fugir da gente. Amém? Eu quero ler um texto com vocês antes da gente participar da ceia. Se você trouxe a Bíblia, Atos capítulo 17. Se tiver alguém sem Bíblia do teu lado, se você quiser repartir a leitura, faça isso. Eu acho sensacional esse texto, que é o relato do trabalho da vida de Paulo. Paulo, quando se converteu, ele se submeteu mesmo a Cristo. E Deus dava para ele cada sacada assim de inteligência, de repente. Numa dessas sacadas assim de inteligência, Atos 17, versículo 16, eles estavam numa caravana visitando cidades. Versículo 16 de Atos 17, enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Versículo 17, por isso, ele discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Versículo 18, alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele.
Aí alguns perguntaram: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Versículo 19, então o levaram para uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Versículo 20, você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Versículo 21, todos os atenienses, moradores de Atenas e os estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Gente fofoqueira. 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. 23, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar que está com a descrição, ou com a inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Versículo 24, Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele, 25, não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Versículo 26, de um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que a deveriam habitar. 27, Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Versículo 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, temos ou também somos descendência dele. 29, assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma pedra, a uma escultura, de ouro, prata ou pedra, feita pela arte ou imaginação do homem. A gente não deve pensar que Deus é assim. Versículo 30, no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. 31, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Veja que interessante. Assim como hoje, quando ouviram 32 sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós ouviremos outra vez. 33, com isso Paulo retirou-se do meio deles. 34, alguns homens juntaram-se a ele e creram que a palavra de Deus nunca volta vazia, Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. Só até aí. O que Paulo disse para aquele povo? Tem um Deus que não precisa de ajuda. Inclusive vocês têm esse Deus aí, vocês não têm nem imagem dele. Fizeram bem. Que os outros vocês encheram de imagem. Esse não, porque esse não precisa de imagem. Esse não tem imagem. Esse não precisa ser carregado. Ao contrário, esse Deus, o Deus desconhecido, é o Deus que dá vida, é o Deus que abençoa, é o Deus que capacita, é o Deus que livra, é o Deus que está presente, é o Deus que a gente pode até tateando e encontrá-lo, e Ele não está longe, Ele está perto, a gente pode encontrá-lo. Alguns olharam e falaram: isso aí. Mas teve gente que falou assim: gostei, quero esse Deus. E eu e você gostamos, é por isso que a gente está aqui hoje. Então o meu conselho, meu irmão, minha irmã, submeta-se a Deus. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória para você. Fecha os teus olhos por um instante.
Deus não precisa de nada. Deus é Deus. Ele certamente não precisa de você, Ele certamente não precisa de mim, Ele não precisa do nosso dinheiro, Ele não precisa da nossa adoração. Ele não criou a gente porque Ele estava solitário. Ele não precisa de nada. Deus é Deus. Se o meu coração está batendo é porque Ele permite. Se o teu coração está batendo é porque Ele permite. Ele é o dono da vida, o doador da vida. Por isso, nesta manhã, eu quero te encorajar agora a você refletir, meditar por alguns segundos, minutos, em tudo o que nós estudamos aqui. Lembre-se, o teu Deus, o meu Deus, é vivo, é poderoso. Ele pode fazer o que lhe apraz. Resta apenas confiarmos nas promessas do Senhor, na presença do Senhor, depender dEle, crer com muita fé, que apesar das circunstâncias, Ele está conosco, Ele está no controle, Ele pode todas as coisas. Não existem impossíveis para o nosso Deus. Você repetiu isso hoje para a pessoa que está do seu lado. Se você realmente creu nessa palavra, eu te encorajo agora a orar e falar com Ele: Senhor, eu creio, eu quero me submeter. Apesar de eu estar meio assim para baixo, meio triste, desanimado, distante, eu quero voltar para perto do Senhor, eu quero estar na Tua presença, eu quero me submeter à Tua vontade. Eu quero, Deus, aprender mais de Ti, mais contigo. Eu quero, ó Deus, viver o que o Senhor tem reservado para a minha vida. Se você já tentou ajudar Deus, até fala para esse Senhor: desculpa de tentar ajudá-lo, eu não quero ajudá-lo mais, eu quero me submeter à Tua vontade. E se você orar assim, eu sei que Deus está aqui, Ele vai mudar a história da tua vida hoje. Resta saber se você vai ter paciência suficiente de esperar. Espere pelo Senhor, Ele dará a vitória para você. Aproveite a você e Deus, fale com Ele, este é o momento, em nome de Jesus.